Hallelujah, praise the Lord. Louvado seja o Senhor. It's wonderful to be with you guys again. É bom estar com vocês de novo. Let's just open up. Vamos abrir em oração. Father, we thank you for this day. Senhor, nós te agradecemos por este dia. We want to thank you for the word that is being shared. Nós queremos te agradecer por esta palavra que tu tens entregado a nós. Father, we thank you for your love. Nós te agradecemos, Pai, por o teu And amor. we thank you for this hope that we have in you. E nós te agradecemos por esta esperança que nós temos em ti, Senhor. Father, we just want to welcome everyone this morning, E, Senhor, nós queremos dar os bem-vindos a cada um nesta those manhã. that are watching and listening, Aqueles que estão ouvindo. that your Holy Spirit will penetrate their hearts. E que o teu Espírito Santo possa penetrar nos seus corações. So we thank you, Lord Jesus. Então nós te agradecemos, Senhor In Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Let me remind you that we're living in a generation Nós estamos vivendo numa geração that we basically putting up with everything. que nós estamos tolerando muitas coisas. We are living in a generation full of people Nós estamos vivendo numa geração que está cheio de pessoas who are undisciplined. que não têm disciplina. Many people are easily offended, Muitas pessoas são muito facilmente ofendidas, immoral, são imorais and are happy to call good evil e estão satisfeitos de chamar o bom mau and evil good. e o mau bom. So this morning, let's open our Bibles in Isaiah. Então, nesta manhã, vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías. So let's go to Isaiah chapter 5, Vamos ler em Isaías capítulo 5, verse 20. no versículos 20. The prophet Isaiah proclaims this warning. O profeta Isaías então proclamou este aviso, Over perhaps 2,500 years ago. talvez uns 2500 anos atrás. So Isaiah says this, Então o profeta Isaías diz o seguinte, verse 20 no versículo 20. onwards. Woe to those who call evil good and good evil, Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, who put darkness for light and light for darkness, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, who put bitter for sweet and sweet for bitter. e fazem do amargo doce e do doce amargo. Woe to those who are wise in their own eyes and prudent in their own sight. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Did you notice the word woe? Será que vocês notaram aqui nas escrituras a palavra ai? It was repeated here in this portion of scripture. Foi repetido nestes dois versículos que nós lemos. And if you continue to read further in Isaiah, E se nós continuarmos a ler aqui no livro de Isaías, you'll notice that this word comes forth many a times. nós vamos ver que esta palavra aparece várias vezes. In the books of the Gospels and other various books such as Revelations, E em outros livros nas escrituras, também como o Apocalipse, this word woe is full of it. e está cheio desta palavra ai. And this word is so important E esta palavra é tão importante because it's not an expression, it's not a feeling, porque não é uma expressão, não é um sentimento, but it's used to signify the coming judgment. mas esta palavra é usada para julgamento que está para vir And the approaching wrath of God. e a ira de Deus que está se aproximando. And let me remind you that it's coming soon. E vos quero lembrar que é algo que vem rápido. So who's it coming for? E então para quem é que vem essa ira? So let's open up in 1 Thessalonians Vamos então abrir em 1 Tessalonicenses and we shall see who's it coming for. e vamos ler para quem é que vem essa ira e esse julgamento. So 1 Thessalonians chapter 5, Então 1 Tessalonicenses capítulo 5, let's go to verse 9 and 10. e vamos aos versículos 9 e 10. Proclaims this, that for God has not destined us for wrath. Porque Deus não nos destinou para a ira. Okay, we as the body of Christ, those that are in Christ Jesus,
we are not destined for God's wrath. Nós que estamos em Cristo, nós que somos o corpo de Cristo, nós não estamos destinados para a ira de Deus, como diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9. Isn't that wonderful news? E isso não é uma notícia That maravilhosa? you have this assurance. Que você tem essa segurança. But it says there, but for the obtaining salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, so that whether we are awake or asleep, we will live together with him. Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Hallelujah. So who died for us so that whether we are awake, that awake is talking about the people that will be alive here on earth when the rapture comes. Então, versículo 10 que fala aqui, quer vigiemos, está falando sobre aqueles que estão aqui nesta terra vivendo quando vier o arrebatamento. Those that are alive, those that are Christians and follow Christ's word. Aqueles que são crentes e que seguem a palavra de Deus. And then it also speaks about those that are passed on already, those that are asleep. E também fala acerca deles que já morreram, que fala que está dormindo. Okay, we will live together with him. So Vamos viver juntos com Ele. so God has not destined wrath to us. Então Deus não tem destinado a ira para nós. So from these scriptures, the two scriptures that we read, E então nestes dois versículos que nós lemos, the Lord tells us to whom that wrath is coming. Deus está-nos aqui dizendo para quem é que essa ira está destinada. So first, judgment is coming for those who call evil good and good evil. Em primeiro lugar, então, essa ira, esse julgamento vem para aqueles que chamam o mal bem e o bem mal. You see, do we not live in that current society today if you look around? Se nós olharmos à nossa volta, será que nós não vivemos numa sociedade assim hoje em dia? You know, there's a saying that says this: Há ditado que diz o seguinte: a wrong action or a wrong deed uma ação irada is right é correta if the majority of the people se a maioria das pessoas declare it not to be wrong. declararem que não é irado. For example, Por exemplo, and I'm going to use just a basic one this morning. e vou usar exemplo muito básico nesta manhã. Homosexuality is considered okay in today's society. A homossexualidade hoje em dia é considerada como algo aceitável. But it's called judging if we as Christians, we speak out. Mas é considerada como julgamento se nós como crentes falamos contra ela. You see, the purity of marriage is no longer between one man and one woman. A pureza do casamento já não é mais entre homem e uma mulher. See, in today's society, it's considered or deemed wrong to hunt animals. Na nossa sociedade hoje em dia é considerado errado ir à caça de animais. But it's okay to murder unborn children. Mas não faz mal fazer abortos You see, de they- crianças que ainda não nasceram. Yeah, there were once laws forbidding adultery, but now it's all normal. Havia muitos tempos atrás uma lei contra o adultério, mas agora é tudo normal. Divorce and living together were once considered sin. E estando divorciados ou somente vivendo juntos, havia uma altura que era considerado pecado. But today many have twisted. Mas hoje em dia muitos têm entorcido. Today many have twisted, inverted or perverted the scriptures Então hoje em dia há muitos que têm entorcido as escrituras de uma maneira perversa, to make it say what we want it to say. para que ela seja aquilo que nós queremos que a escritura seja. Why? So Por quê? we feel less guilty as a generation. Para que assim nós sentimos menos culpados como uma geração. Secondly,
Em segundo lugar, judgment is coming for those who put darkness for light and light for darkness. julgamento vem para por aqueles que põem a luz nas trevas e as trevas na luz. This refers to those who call sin not a sin. Isto refere-se àqueles que dizem que o pecado não é um pecado. You see, they change God's word Eles estão mudando a palavra de Deus to make it seem as it's all okay, para que pareça que está tudo bem, tudo é aceitável. to make it fit their own agendas. Para que isso possa encaixar nas suas próprias agendas. Remember the teachings of abstaining from no sex before marriage? Lembram-se de os ensinos que nós antes recebíamos que nós não deveríamos ter fornicações antes do casamento ou relações sexuais antes do casamento. That's right. Sadly, today the teachings is not heard in many churches. E infelizmente hoje em dia esses ensinos já não são ouvidos na igreja. Those teachings have become silent. Esses ensinos têm se tornado silenciosos. But God's word is very clear Mas a palavra de Deus é muito clara. and teaches that fornication or sex before marriage is against God's word. E nos ensina que a fornicação ou relações sexuais antes do casamento é contra a palavra de Deus. Thirdly, Em terceiro, judgment is coming from those who put bitter for sweet and sweet for bitter. julgamento vem para aqueles que põem a amargura no doce e o doce na amargura. So let's open up quickly in James chapter 3. Então vamos abrir em Tiago capítulo 3. James 3, Tiago capítulo 3. and let's go verse 8 onwards. E vamos ler do versículo 8 em diante. But no one can tame the tongue. It is restless, evil, and full of deadly poison. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. With this tongue we bless our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in the likeness of God. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. From the same mouth come forth blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be this way. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Verse 11. Does a fountain send out from the same opening both fresh and bitter water? Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargurosa? Have you been entertained by the filth that comes from people's lips? Será que você tem sido entretido com a porcaria que sai dos lábios de outras pessoas? Many times we just tolerate vulgar language. Muitas vezes nós toleramos uma linguagem torpe. We like listening to it. Nós gostamos de ouvir. And we start to ignore the cursing and this perverse talk. E começamos a ignorar as conversas perversas e linguagem torpes. It all becomes acceptable and normal in the society. Tudo se torna algo aceitável e normal na sociedade. And fourthly, E em quarto lugar, judgment is coming for those who are wise in their own eyes, as the word says. julgamento vem para aqueles que pensam que são sábios a seus próprios olhos. I like what Proverbs says. Eu gosto daquilo que Provérbios diz. Says this, Proverbs chapter 26, verse 12. Em Provérbios, capítulo 26, no versículos 12, diz assim: Says this, do you see a man who is wise his own opinion? Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? There's more hope for a fool than for him. Maior esperança há no tolo do que nele. Sure. You see, these scriptures were written to the Jewish nation. Estas escrituras foram escritas para a nação judaica de Israel. Yeah, many years ago. Muitos anos atrás. But how sad it is that we've never
learned from these mistakes. Mas como triste é que nós, como seres humanos, nunca aprendemos destes erros. This generation that we're living has fallen right back into the same failures as the past. Esta geração tem caído nas mesmas falhanças como os erros dos passados, nas falhas do passado. So let's now open the Bible in Hebrews 12. Vamos então agora abrir a palavra do Senhor em Hebreus 12. Chapter 12, verse 12 to 15. Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versículos 12 to 15. dos versículos 12 a 15. So let's read the word of God, and this is some encouragement. E aqui é um encorajamento na palavra do Senhor. Therefore, strengthen the hands which hang down and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be dislocated, but rather be healed. Hallelujah. Versículos 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Versículo 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueia se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Verse 14. Pursue peace, hallelujah, with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Versículos 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness spring up, cause trouble, and by this many become defiled. Versículo 15. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminarem. Hallelujah. You see, there is the hope Ali está a esperança that we need as God-fearing believers. que nós precisamos como povo que teme a Deus. This is how we avoid. É assim que nós conseguimos evadir From replacing good with evil, do que estar a trocar o bom para o mal. or twisting or perverting the scriptures. Ou estando fazendo das escrituras uma coisa perversa, Perverting the scriptures to fit our own agendas. para que ela possa se encaixar nas nossas próprias agendas. It is found here in verse 14. Nós encontramos isso aqui no versículo It 14. says this, we are to pursue peace with all people. Aqui diz que nós devemos seguir a paz com todos. So pursue peace and holiness. E então, para nós seguirmos a paz e a santificação. Why? Por quê? Because without it, it says that no one will see the Lord. Porque diz aqui que sem ela ninguém verá o Senhor. You see, the word holiness A palavra santificação is what we are called to be as Christians. é aquilo que nós somos chamados a ser como crentes. We're all born sinners, right? Nós todos nascemos no pecado. We were all born with the sin nature attached to us. Nós todos nascemos com a natureza do pecado. Have you heard this saying? Você já ouviu o ditado? I was born gay, Eu nasci homossexual. or I was born like this. Ou eu nasci desta forma. Well, let me remind you that that person is right. Quero vos relembrar que essa pessoa até está a falar a verdade. He was born a sinner. Ele nasceu como um pecador. But the word of God says, Christ tells us we need to be born again. Mas a palavra de Deus nos ensina, onde Cristo diz que nós precisamos de nascer de novo. And once we're born again, E quando nós somos nascidos de novo, the old sin nature is gone away. o nosso velho homem, o velho pecador, isso vai embora. You Desaparece. don't have to open there, but it says in John chapter 3 verse 5 to 7, and this is the story of Nicodemus. Aqui em João, nós lemos a história de Nicodemos. And Jesus told Nicodemus. E Jesus disse a Nicodemos, Nicodemus was a religious man. He ele era knew um so homem, much.
Ele era um homem muito religioso, tinha muito conhecimento and he was searching for something. e ele andava à procura de algo, busca de algo. And he heard the teachings of Jesus. E ele ouviu os estudos, as parábolas de Jesus. And he just wanted to know more about it. E ele queria conhecer mais, saber mais acerca disso. And this is what Jesus said. E foi isto que é que Jesus disse. Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, E Jesus disse, mas na verdade vos digo que se alguém não for nascido do Espírito, he cannot enter the kingdom of God. não pode entrar no reino de Deus. That which is born of the flesh is flesh, Aquilo que é nascido da carne é carne. and that which is born of the Spirit is spirit. E aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. Do not be amazed that I say to you, Não fiquem maravilhados quando eu vos digo, you must be born again. vocês têm que ser nascidos de novo. You need to be born again. Você precisa ser nascido de novo. Jesus said, Jesus disse. Nicodemus, you need changing inside. In other words, Ele disse a Nicodemos que você precisa de uma mudança no seu interior, em outras palavras. and only the Holy Spirit can do that for E you. só o único Espírito Santo é que pode fazer essa obra. You need to be born from above. Você precisa ser nascido do alto. That is supernatural. That is Isso é algo supernatural. a supernatural act of God. Isso é um ato supernatural da parte de Deus para The nós. Holy Spirit convicts you of your sin. O Santo Espírito te convicta do teu pecado. In other words, it disturbs you Em outras palavras, te incomode that you have sinned against God. que você tem pecado contra And Deus. secondly, the Holy Spirit, E em segundo lugar, o Espírito Santo it kind of regenerates you. faz uma regeneração em nós. That is when you are born again. E é aí que você é nascido de novo. And then the Holy Spirit comes and lives in you. It E lives in your depois heart. o Espírito Santo vem e vive em ti, no teu coração. Why? Por quê? To help you in your day-to-day life. Para te ajudar na tua vida diária. You see, you begin to move away from the desires of the flesh, the desires of this world. Você começa a se afastar dos desejos deste mundo, dos desejos da carne. And you begin to produce fruit. You begin to live by the Spirit. E você começa a viver pelo Espírito e produz frutos do Espírito. There is a change in your life Há uma mudança na tua vida, according to His Word, conforme a sua palavra, and a renewing of your mind onde a tua mente é renovada and your thinking. e Hallelujah. a tua maneira de pensar também. Look at what 1 John 2 says. Vamos ver aqui o que é que 1 João capítulo 2 diz. 1 John 2:16. 1 João capítulo 2, versículos 16. Because everything in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but of the world. Verse 16. Hallelujah. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. And if we go to Romans 12, E se vamos a Romanos 12, verse 1 through to 2. no versículos 1 a 2, So Romans 12, Romanos, vamos abrir aqui em Romanos capítulo 12, verse 1 and 2 says this. versículos 1 e 2 diz assim: Therefore I urge you, brothers or brethren, by the mercies of God, to present yourself, your bodies, a living and holy sacrifice, acceptable to God. Hallelujah. Which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed. Here we go. Be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Hallelujah. Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, Aleluia. mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. See, the Bible says, A Bíblia diz: woe to those who call evil good and good evil. ai daqueles que chamam o bom mal e o mal bom. Let me remind you that God has not changed. Quero vos dizer que Deus não tem mudado. His standards have not been lowered Os seus standardos não têm diminuído and cannot be lowered e não vão ser diminuídos. just because mankind wants it lowered. Só porque o ser humano quer que os estandardos fiquem de um nível mais baixo. And we've seen this in the world, that the standards of God have been lowered. E nós vemos no mundo que o mundo tem feito que os estandardos de Deus se abaixem. That's why the world is in chaos. E é por causa disso que o mundo está em caos. We've ignored the standards of God. Nós temos ignorado os estandardos de Deus. God still calls immorality a sin. Deus ainda chama a imoralidade um And the pecado. Bible says God is going to judge it. E Deus diz na sua palavra que Ele vai julgar isso. We cannot conform Nós não nos podemos conformar or look like the world. ou nos fazer semelhantes a este mundo. We must stand strong Nós temos que manter firmes in this world that is changing constantly. neste mundo que está continuamente mudando. And as we move into this new world order, E enquanto nós estamos encaminhando para esta nova ordem mundial, you and I, as sons of God, você e eu, como filhos e filhas de Deus, we have to stand strong. nós temos que permanecer firmes. Even if it means that you stand alone. Mesmo que significa que você tem que permanecer firme sozinho. You see, the more you read, the more you study the Word of God Quanto mais você lê e estuda a palavra de Deus and believe on Him in faith, e você crê nele em fé, the more you grasp. o mais você vai começar a perceber e entender. If God is for us, as the Word Se says, Deus é para nós, you can be against quem us. pode ser contra You nós? see, the more assurance, the more confidence you have in Him, A mais segurança, a mais confiança que você tem nele, the more you know o mais que você sabe that the Lord is with you. que o Senhor está contigo. The Lord is with you. O Senhor está contigo. You will not be afraid. Você não terá medo. What can man do? O que é que o homem pode fazer? 1 John 4:4 says this. 1 João, capítulo 4, diz assim: You are from God, little children, 1 João, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Filhinhos, sois de Deus, you are from God, little children, and have overcome them, e já os tendes vencido, because greater is He, hallelujah, porque maior é o que está. who is in you than who is in the world, O que está hallelujah. em vós do que o que está no mundo. Greater is He Maior who is in you é aquele que está em than vós He who is in the do que world. aquele que está no mundo. Every day make a commitment Todos os dias façam compromisso to crucify your old self. para crucificar o seu velho eu. You know those old habits? Aqueles hábitos antigos do velho homem, And crucify it. crucifique-os. Count yourself Conte você to be truly dead to sin, que você esteja morto para o pecado, but alive to God. mas Hallelujah. vivo para Deus Through Jesus Christ our através Lord. de Jesus Cristo, nosso Senhor. As the word says, Como a therefore, palavra diz. do not let sin reign in your mortal body. Então não permita que o pecado reine no teu corpo mortal. Hallelujah. Every day decide to remain holy. Todos os dias faça uma consciente decisão de viver uma vida santificada. It's a challenge. É um desafio. Do not partake yourselves of things that are unholy. Não participem em coisas que não são santas. That's right. Things that perhaps we see, Talvez coisas que nós possamos ver, things that we hear,
coisas que nós escutamos. Amen. So move away from that. Afastem-se disso. And that is a massive challenge. We E know isso é um that. grande desafio. Every day, devote yourself Todos os dias, entregue-se to God's standards. para os estandardos de Deus. And not only that, but submit to Him. Mas não somente isso, mas submeta-se a Deus. Call sin what it is. Chama o pecado aquilo que é. If that is sin, that is sin. Se aquilo é um pecado, é um pecado. Don't make excuses. Não faça desculpas para isso ou não tente justificar o pecado. That's right. Every day, break free Todos os dias você tem que se desprender disso. from those chains, those spiritual chains Daquelas correntes espirituais that many a times it binds us down. que nos muitas vezes amarram-nos para baixo. Chains of unforgiveness. Essas correntes de falta de perdão. Chains that we unrepentance. Correntes de falta de arrependimento. Chains of self-serving. Correntes de eu pensar que eu mereço. That's right. So move away from there. Temos que nos desviar disso. Set yourself free from that Você tem que se desprender disso. and live a holy E life. vive uma vida santificada. It is possible through Christ Jesus. Isso é Hallelujah. possível através de Jesus Cristo. Amen. And I just want to encourage you this morning. E quero-vos só encorajar nesta manhã. If you don't know Christ, Se você não conhece a Cristo, get real with Him. que você possa o aceitar. As Nicodemus, Como Nicodemos, when you asked Jesus, quando ele pediu a and Jesus. Jesus told him, you need to be born again. E Jesus então respondeu-lhe e disse: tu precisas de nascer de novo. Come to Christ this morning. Venha a Cristo nesta Be manhã. born again. Seja nascido de Accept novo. Jesus as your personal Savior. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. And as you read His Word, you'll see your life will continue to be E changed. quando você vai lendo a sua palavra, você vai vendo que a sua vida vai mudar. Amen. You'll live according to the Spirit and not the flesh. Você vai viver conforme o Espírito e não a carne. So I encourage you that you accept Christ as your Então eu Savior. vos quero encorajar que você aceite Cristo como seu Salvador. Let me remind you, without Christ, we cannot enter eternal life. Sem Cristo nós não podemos entrar na vida eterna. You need to believe in Him. Você precisa de crer You need to nele. confess your sin Você precisa de confessar o seu pecado. and come to Him E venha à sua presença by faith. Hallelujah. através da fé. Father, we just thank you for your loving word. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra. Yes, sometimes it's hard word. Algumas vezes são palavras duras, But in the world of today, we need a word that is going to move us, mas nos dias em que vivemos hoje, nós precisamos de uma palavra que nos move, which is the true word. que é a palavra verdadeira. So, Father, we believe and we accept your word. Então, Senhor, nós cremos na tua palavra e aceitamos a tua By palavra. faith, we stand in your word. Pela fé, nós estamos firmes na tua And palavra. Father, we just thank you for all those that have come to Christ, E nós te agradecemos, meu Pai, por todos aqueles que têm te conhecido, that have given their lives to you. que têm entregado as suas vidas a ti. Father, we thank you for them Senhor, nós te agradecemos por eles this morning. nesta manhã, In Jesus' em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Hallelujah. God bless you guys. Deus vos abençoe. May you have a wonderful week. Que vocês possam ter uma semana maravilhosa. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.